That'll be good. You can taxi up too, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up. We'll hold short of the length. Thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vou começar, como sempre, pedindo que se inscrevam no canal, que deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e que compartilhem com os amigos. Hoje nós vamos ter um Air Sports especial. No tempo em que o nosso Air Sports era uma revista impressa, nós tínhamos a coluna Fumaça Já, que fazia um enorme sucesso. Então nós decidimos que a partir de agora nós vamos ter a coluna Voando com a Fumaça bimestralmente como um especial. Então o primeiro especial que nós tivemos há 2 meses atrás foi com o Fleming, o Voando com a Fumaça 1. Hoje, no Voando com a Fumaça 2, bateremos um papo com o nosso amigo Coronel Faria. Coronel Faria tem uma estreita relação com a fumaça, porque ele voou no Cometa Branco, o time que alavancou o renascimento da fumaça. Ele voou no primeiro time dos T-27, com o Ribeiro Júnior como líder, e depois ele volta anos mais tarde como o 5º líder da Esquadrilha da Fumaça na era dos Tucanos. O primeiro, como eu disse, foi o Ribeiro Júnior, o segundo foi o Tarugo, o terceiro foi o Schiffler, o quarto foi o Crispim e o Faria foi o 5º líder dessa era dos Tucanos. Então, ele tem muita história para contar para a gente, né? Eu sou muito grato ao Coronel Faria por 2 motivos. O primeiro deles é porque foi graças a ele que eu me tornei fotógrafo da Esquadrilha da Fumaça por 5 anos. E acabei me tornando o civil mais voado de Tucano no Brasil, né? Eu tenho quase 300 horas de Tucano, voando na frente, inclusive, muitas das vezes. Então, isso me deu um aprendizado enorme, um aprendizado que eu trouxe para o resto da minha vida e que me foi muito útil no período em que eu voei no circo aéreo como piloto de demonstração, piloto de esquadrilha. O segundo motivo pelo qual eu sou muito grato ao Coronel Faria é porque foi graças a ele que conseguiu, junto ao Brigadeiro Lencastre, na época, uma autorização especial para que o Carlos Edo e eu fizéssemos o curso de acrobacia na ala na Academia da Força Aérea. Fomos os únicos 2 civis que tiveram esse privilégio. Até então, o voo em formatura e voos acrobáticos em formatura só eram permitidos a civis com uma autorização especial do DAC. E após fazermos esse curso na academia, o DAC criou a carteira de acrobacia em ala para civis. O Carlos recebeu a primeira carteira e eu recebi a segunda. E a partir daí, então, graças ao Faria e ao Brigadeiro Lencastre, que nós temos hoje várias esquadrilhas que voam no Brasil fazendo acrobacia. E hoje, além das histórias que ele tem para contar, vai ter mais uma. Porque além de o convidarmos para este bate-papo, o convidamos para fazer um voo de T-6 com a Mônica. Então, durante esse nosso papo aqui, esse agradabilíssimo papo que nós vamos bater com o Coronel Faria, nós vamos acompanhar também algumas imagens desse voo que ele fez hoje com a Mônica. Vamos lá? Vem comigo! Coronel Faria, conhecido na Força Aérea. Zé Faria para os amigos e chefe para aquele time, o time de ouro da fumaça. Eu chamo de time de ouro da fumaça, a época do Zé Faria. Pela época, eles deram muita sorte. Eles pegaram o Tucano ainda quando se podia fazer o Lancevac. E o Zé conseguiu afinar a demonstração e fez um display maravilhoso. Não que o display de hoje, ou a fumaça de hoje, não seja maravilhosa. É que é um outro avião, é uma outra técnica de voo, né? É um avião bem mais complexo. Não dava para fazer o que se fazia com o Tucano naquela época.
E tinha aquela pintura vermelha, que tinha uma presença no céu totalmente diferente, né? A pintura azul é linda, essa pintura que a fumaça usa hoje é maravilhosa, é linda. Mas o vermelho é incomparável, né? O vermelho tem um destaque no céu tremendo. Então, Zé, eu chamo aquela época de ouro, mas é minha opinião, hein, gente? Conta um pouco pra gente, Zé, como é que chegou, como é que saiu de Cometa Branco e chegou naquela época de ouro. Conta esse pedacinho da história pra gente. Bom, o Cometa Branco, ele usava o T-25, o mesmo avião da instrução com os cadetes lá em Pirassununga. A única, não era pintado com cores diferentes, com nada. A única coisa que ele tinha é que no bagageiro nós instalamos o mesmo tanque de combustível que tem nas alas, que a gente chama de tanque auxiliar, nós colocamos no bagageiro. Colocamos a mesma bomba de combustível para esse tanque do bagageiro, a gente encher com óleo, a mesma bomba de combustível, e jogava esse óleo lá na frente para o escapamento, do lado direito, porque não queimava tudo, senão ia fazer uma lambança incrível do lado esquerdo, ia ficar escorregando. Então isso aí era o Cometa Branco. Então nós voávamos, fizemos 55 demonstrações. E quem era nesse time? Quem eram os pioneiros aí? Os 6 primeiros do Cometa Branco. Então vamos lá. Ribeiro era o líder, o Bragança era o 2, o Crispim era o 3, o Zé Faria era o 4, o Vilarinho era o 5 e o Oswaldo era o meio. Só tinham 6, só voavam 6, estou falando, mesmo os aviões da instrução, da academia. Da instrução. A gente, na época eu era operações do esquadrão de instrução, e tinha muitos aviões, sobravam aviões. Então a gente poupava esses aviões da instrução. Não é que eles eram reservados, não. Precisasse de avião, pode usar à vontade. Mas como sempre sobrava, nunca a gente usava todos os disponíveis na época, então a gente deixava eles quietinhos ali do lado. O pessoal não queria ficar mexendo no... Eram os aviões da diretoria. É isso, mais ou menos. E aí, passada essa fase, como é que surgiu essa ideia o retorno da fumaça? Porque o Cometa Branco foi a semente para o retorno da fumaça, né? Isso. E aí, como é que foi isso? Não, antes... O nosso amigo Ribeiro Júnior tem culpa nisso, né? Ele é o principal culpado. Antes do Cometa Branco, tinha uma esquadrilhinha amadora, a gente pode colocar entre aspas, né? Porque a gente não tinha técnica nenhuma. Fazia uma manobra básica, pinô, looping, barril, mas sem grandes, digamos assim, conhecimento da coisa. Sabe? Aí o Ribeiro Júnior, que era instrutor em Fortaleza, voando o Chavante lá, ele soube dessa esquadrilha, ele veio mal intencionado, transferido para Pirassununga, falou assim, vamos recriar a fumaça, porque o Tucano estava saindo do forno. Ele já voava, nessa época, 80, 81, 82, ele já estava voando lá. Aí ele veio, voou um pouquinho, aprendeu a voar o T-25, ele não era piloto ainda, T-25, tinha voado o T-6, mãe. Ele era da época de ouro do T-6. Do T-6. Ele foi para Pirassununga, começou a voar nessa esquadrilha, que a gente chamava de Cometa Branco. Não tinha nada, podia ser de ouro, pau, espada, verde. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. O Ribeiro Júnior é o único fumaceiro que voou todos os aviões da fumaça. Ele pegou o T-6, ele pegou inclusive o Fugá, né? Voou um pouco de Fugá, depois ele voou o T-25 e o T-27.
Ele só não voou o último T-29 que não deu tempo, Não mas deu da tempo. época antiga ele voou Ele todos os voou aviões. todos. Foi o único fumaceiro que voou todos. Foi um, realmente. Então aí veio para Pirassununga, começamos a fazer. Nós fizemos 55 demonstrações, eu já disse, né? Vamos em Anápolis, que é complicado, por causa da alto. altitude. Mais de 3 mil pés, eu acho. Eu não lembro direito. Vamos em Brasília. Mas muito pela região aqui do Sudeste. Né? E nessa aí nós conseguimos fazer 55 demonstrações. O Tucano começou a sair do forno. Nós começamos a fazer os cursos na Embraer. Curso teórico, inclusive, na Embraer. E depois o próprio voo em si também era feito em São José dos Campos. Né? E lá você já fazia umas esquadrilhas ou voavam ainda Não. individual? Só individual? Só individual era assim, ó. Você faz um voo de pré-solo, manobra acrobacia, um voo de noite, um voo de... não tinha formatura. E depois um toque arremetida, só toque arremetida para aprender o avião. Pegar o avião E na mão? depois vamos fazer uma missão de instrumento. Olha a missão de instrumento. Era um voo noturno, São José dos Campos, terminal São Paulo, para fazer um ILS em Congonhas, que é facílimo aquilo ali, não tem quase tráfego nenhum. Arremetia no crítico e voltava para São José, noturno. Pronto. 4 voos. Toma aqui a chave do avião, é tudo. Faço o que você. Mas não tinha voo de formatura. E aí como nasce a fumaça? A gênese dessa nova fumaça, como é que foi? Então, o pessoal que voava no Cometa Branco passou a voar, aí virou fumaça mesmo, com um decreto presidencial. Agora ninguém acaba mais com ela. Mas, chefe, esse início não foi um pouco acelerado para vocês fazerem aquela missão na Europa? Foi muito. Porque o avião, carro, qualquer máquina, quando ela é lançada, ela apresenta muitos problemas. E o Tucano parava muito. Nós começamos a receber o Tucano, se não me engano, em setembro. Né? E parava. Jogamos muito vôlei, muito tênis, enquanto para tudo. A Embraer destacou uma equipe de engenheiros e técnicos para Pirassununga, eles alugaram uma casa na cidade e davam assistência para a gente o tempo todo, enquanto a gente precisava. Aí acertou. A primeira demonstração foi feita em dezembro, de setembro a dezembro. Foi pouco tempo, não tinha muito pouca hora de voo, é verdade. A primeira demonstração foi no aspirantado, na formatura dos cadetes, lá em Pirassununga. A segunda demonstração foi na FIDAE, no Chile. Quer dizer, a gente não tinha muitas horas no avião. Então a demonstração não era feia, não. Era até fizemos, obviamente, uma grande adaptação do T-25, da demonstração do T-25 para o T-27. Inventamos algumas manobras, obviamente, diferentes, mas a gente não sabia voar direito ainda, voo de dorso, não sabia. Fazia passagem invertida e tudo, mas não como é agora. Né? Mas ainda era bem a demonstração do T-25 melhorada, né, no começo. Isso, mais ou menos. Praticamente isso aí. Então, e aí como é que foi essa história que vocês tinham acabado de começar e aí veio uma missão para ir para a Europa? Tinha que cruzar o Atlântico e ainda naquele começo, como é que foi isso? Nós tínhamos feito algumas demonstrações, aí a ideia do ministro Délio, na época, Délio Jardim de Matos, era põe os meninos para voar pelo mundo, ou seja, para você mostrar o Tucano para o mundo. Nós fizemos bastante aqui na América do Sul, fomos para a FIDAE, voltamos, fizemos no Paraguai, Bolívia, né?
essa ideia de ir para a Europa. A Embraer já tinha feito a travessia, mas com tanques diferentes, com o Tucano deles. Aí, não, o mesmo subalá do Chavante serve para o Tucano, se não me engano foi isso aí. E nós instalamos, dava autonomia, exceto se você tivesse alguma pane. Você tinha 40 minutos que era no-go. Até um certo tempo, você voltava para Fernando de Noronha, que a rota era Fernando de Noronha, Ilha do Sal, Las Palmas e Lisboa. Essa parte no-go era assim, até uma certa hora você voltaria para Noronha. Mas tinha 45 minutos, se não me engano, Que não dava para ir para que lugar não nenhum. vai nem para frente nem para trás. A pane, que a gente se parasse o motor não tem jeito, tem que se ajeitar mesmo. 630 ia acompanhando a gente na mesma velocidade o tempo todo. Porque o Tucano não tem radar. Então 630 aí, ó, dizia para a direita, dizia para a esquerda. A missão foi perfeita. E depois disso, aí você tinha que ir para a alternativa nossa, digamos que Las Palmas tivesse fechado. A alternativa era, antes de descer, você ir para Dakar. Mas deu tudo certo. Fizemos tudo que era previsto. Aquela região costuma fechar muito pouco, né? Normalmente o tempo está sempre bom lá. Tem a ITCZ, mas ela é rápida para você cruzar. Aí o 630 auxiliava a gente para você, digamos, desviar. Desvia para a esquerda, desvia para a direita. E essa primeira demonstração na Europa, vocês fizeram quantas demonstrações lá? Nós fizemos a primeira, nós estamos em Portugal. Em Portugal nós fizemos 2 demonstrações, na base aérea de Sintra e na praia de, acho que Cascais. Cascais. Eu acredito que é Cascais. Dali nós fomos, de Lisboa nós pousamos em Paris, mas só para pouso mesmo, para dormir. E depois nós fomos para a Alemanha. Na Alemanha, no dia previsto, o tempo fechou. Não teve a demonstração, né? O objetivo principal da missão, não foi cumprido. Aí O objetivo principal era na Alemanha? Eu achei que era na Alemanha. França. Não. Não, Alemanha, não. A França nós nunca voamos no Le Bourget. Ah, eu achei que tinha sido o Le Bourget. Não. Era o centenário, se não me engano, do Aeroclube. Era um aeroclube. Não era uma feira, nada, não. Era como bom. Porque a Alemanha não tem nenhuma grande feira assim tradicional. Não tem, não, era o centenário. E a ideia do ministro era assim, ó, vamos lá para o centenário desse. É o primeiro aeroclube, se não me engano, da Europa. Deve ser do mundo, né? Não. O primeiro do mundo é da França. O segundo do mundo é do Brasil. Sabia? Ah, é? O Aeroclube do Brasil é o segundo aeroclube do mundo. Mas eu sei que era o E centenário. esse deve ser um dos primeiros, deve ser o terceiro, por aí. Por aí. Isso foi em 83. Né? Aí nós não conseguimos fazer a demonstração. Saímos para a cidade, o tempo fechou. Não porque nós não pudemos, o tempo fechou. A gente não via nada. Saímos para a cidade, o tempo começou a abrir. E a gente tudo junto. O Ribeiro, era a galinha e os pintinhos tudo atrás. Junto. Galinha e os pintinhos. O tempo começou a abrir, o Ribeiro falou, dá para voar. Voltamos rapidinho para o Aeroclube e fizemos a demonstração. Um tempo, você não chegava a nada. Pior que aquela névoa que tem em São Paulo, igualzinho. Mas nós fizemos a demonstração. Aí a esquadrilha voltou e eu e o Vilarinho abandonamos elas em Paris para ir voar em Fábio. Só vocês dois foram para Fábio? Só nós, para voar avião da Embraer.
E aí a esquadrilha voltou e vocês voltaram sozinhos, vocês dois depois? Não, os aviões da Embraer... Ah, era avião da Embraer, eles voltaram de era comercial. da Embraer, nós voltamos de comercial. Ah, legal. E chefe, agora você ficou até que ano voando nessa... Você voou primeiro como ala, depois você voltou como líder. Na Você primeira ficou de vez, ala até quando? Na primeira vez, eu voava... Eu cheguei a voar de líder na primeira vez. Ah, é? Também. Eu voava de uma vez só que eu voei de 3, que o Crispim ficou dodói. Número 4, muito. E revezava com o Vilarinho 5,5 e depois 7. Na primeira, só não voei de 2. Na segunda vez eu só voei de 1. Porque não tinha substituto. Na segunda vez você diz já quando você voltou como comandante da fumaça. Isso, é. Então, qual foi o teu último ano como ala ainda? Como 86. 86. Aí depois você volta como líder que ano? 94. 94. Essa época foi a boa, essa eu acompanhei, essa eu participei. Foi quando o chefe... com a gente 35 dias, até o Canadá. Foi sob o comando do chefe que eu assumi a posição de fotógrafo da fumaça e viajei muito com eles. Essa viagem dos 35 dias, eu já comentei naquele programa com o Flame, eu ganhei um prêmio de jornalismo cobrindo essa viagem, foi uma viagem maravilhosa, né, chefe? Inesquecível para quem fez. Eu lembro, acho que o título da matéria era Os 35 dias maravilhosos. Os 35 dias mágicos. Mágicos. Foram mágicos aqueles dias. Nós se divertimos muito. Foi muito legal. E a fumaça fez um sucesso tremendo naquela viagem. Ele só está esquecendo de falar o seguinte. Ele tinha o cabelo um pouco maior. Preto. Não, era preto. Não, o meu também não era lá também tão branco. Mas eu falei, você vai se integrar à esquadrilha. Arrumou um macacão com um nome, cortou o cabelo. Ele literalmente ficou como se fosse mais um piloto da fumaça. Participou de todos os eventos. Todos. Certo? É isso aí. Foi uma época, uma das épocas que eu era feliz e sabia. Aproveitei muito. Eu também. Chefe, naquele programa que eu fiz com o Flame, nós lembramos de algumas aventuras nessa viagem nossa. Lembramos daquela passagem em cima do porta-aviões. A gente queria fazer uma foto em cima de um porta-aviões em Corpus Christi, é um porta-aviões que é museu. E a gente queria fazer umas passagens lá e eu queria fotografar a esquadrilha passando em cima do porta-aviões. E o controle não queria deixar, lembra? E o Faria deu um nó no controle, a gente fez várias passagens, eu consegui fazer as fotos. O que você falou aquele dia com o controle que só você conseguiu? Você enrolou o controle de um jeito, nós fizemos umas 3 passagens lá. Olha, eu não lembro direitinho o que eu falei, não. Primeiro que meu inglês não é lá essas coisas. O de aviação eu até que me defendo, mas o inglês em si não. Eu falei alguma coisa que é Brazilian Air Force, voando com 8 aviões. Eles já não entendem direito, mas ele... É só que nós acabamos fazendo as passagens. Acabamos fazendo. Quando ele falava alguma coisa, o chefe falava, say again, e nós fizemos umas 3, 4 passagens e eu consegui fazer as fotos. Mas teve várias, né, nessa viagem. A pista do porta-aviões é alta, viu? É, alta. A gente passava assim, ela ficava lá em cima. Demos umas passagens bem baixas naquele conversa. Mas teve muita aventura nessa viagem, foi muito legal. Eu lembro também que na volta, a gente estava voltando de Corpus Christi para Miami, e quando a gente estava passando em cima de Pensacola, tinha um CB, e você começou a avisar o controle com antecedência. Nós precisamos de desvio. E o controle mandando aguardar, precisamos de desvio. Teve uma hora que não teve jeito, a gente entrou e deu um espalhofe geral. Não, eu falei pro controle que se eu mantivesse ele não queria deixar, ele só queria um desvio, não queria mudar de nível, nada. Eu estou voando com 8. Eu falei para o controle, se eu mantiver essa proa, eu não vou conseguir manter os 8 aviões juntos. Aí o controle, negativo, mantenha a proa. Eu falei, não vou conseguir manter os 8 aviões juntos, você não está entendendo?
mantenha. Falei, galera, não é para forçar a barra. E a gente treinava, a gente fala que é espirrar, né? A separação dos aviões em condições de mau tempo. É uma espirrada, mas organizada. É, organizado. A gente treina isso em céu claro. Para ver, um abre tantos graus, voa tantos minutos, tantos segundos, outro sobe, outro desce, outro tira motor. E a gente fazia treinando isso no céu claro e via qual era a distância que os aviões ficavam. Depois que separou, volta para a proa que tem que ser mantido. E fica longe. Realmente não causa perigo nenhum. Não, deu tudo certo. A gente fez a separação, só que o controle ele ficou doido, porque ele não queria deixar a gente nem desviar. Imagina a hora que ele viu 8 aviões separados. Eu falei, não... Aí ele teve que desviar um monte de avião depois. Ele tinha só um plot no radar Pois dele. é. De repente ele ficou com 8. Eu avisei. Mas foram vários. Essa viagem foi muito legal, foi uma grande aventura. E chefe, dessa passagem da fumaça, que você registra como mais marcante, assim? Qual a lembrança mais forte que você traz desse tempo? Eu tenho duas, da primeira vez e da segunda vez. A primeira vez foi quando, fazendo o Lancevac, naquele dia eu voava no número 7, saiu a hélice. Aí o avião pegou fogo, eu me afastei de cima do pessoal, porque é um parque de exposições, mas para entrar no parque tem que pagar. O pessoal fica do lado de fora do parque. Então a gente voa praticamente em cima do estacionamento. Mas tem que ser um pouquinho mais alto, o pessoal lá de dentro do parque observar. E no Lancevac eu perdi uma hélice. O avião pegou fogo, eu afastei, mas até eu me ejetar, ele estava pegando fogo. Eu caí bem pertinho. Essa foi da primeira vez. Não se machucou? Eu só quebrei a coluna e uma perna. Nossa. A injeção é uma coisa bem violenta, gente. Normalmente dá algum efeito colateral. Dói as costas. É muito G. 20. E essa foi a primeira que marcou. E a segunda qual foi? A segunda não teve nenhum susto, né? Mas o que marcou, aí já é de uma forma triste, foi um acidente em Rio Negrinho com o nosso amigo Gamba, que era um piloto excepcional. E gente da melhor qualidade, um amigo fantástico. Estava no 4º ano da esquadrilha, foi no dia 1º de maio. Eu não lembro agora se foi 94 ou 95. 95, acho que foi. 95. Isso aí. 95. 95. Um acidente que para nós não tem explicação, até hoje, porque ele estava voando também desolado naquele dia. Ele simplesmente bateu no chão. Uma manobra bobíssima. Aí outra coisa, da segunda vez também, que foi a minha última demonstração, seria a última natural daquele ano. Foi quando o número 7, número 7 acho que é azar, não é 13. Já é um número cabalístico, é 7 já. Foi quando o Barretinho também voando como número 7, em Santos. Eu lembro disso. Demonstração na praia, saiu a asa do campo. Numa manobra bobíssima, ele estava subindo assim. Do nada saiu. Do nada saiu a asa. Essa eu lembro muito bem que nós fizemos a demonstração antes de vocês, eu e o Carlos fizemos a demonstração com os T6. E a gente estava cruzando a serra na frequência de vocês, acompanhando a demonstração, quando a gente escutou o Barreto ejetar, e aí ficamos super preocupados, porque a ejeção, como eu falei, tem sempre um efeito colateral, mas depois soubemos que ele estava bem, entrou na ambulância bem, não teve nenhum problema. Ele caiu na arrebentação das ondas. Infelizmente a asa atingiu um menino e foi fatal. Mas foi uma coisa também que a gente não entendeu, né, chefe? Do nada, a asa saiu do nada.
Aí os tucanos pararam. Eu ia fazer a passagem de comando logo em seguida, para o mato. Mas eu não conseguia mais treinar com ele, a liderança, certo? Aí, em vez de eu sair da fumaça em dezembro, eu só saí em fevereiro, eu acho, janeiro, sei lá. Deu até os aviões ficarem... Cumprir um boletim, né? Teve um boletim para cumprir. Porque isso é uma pane extremamente séria. Pararam os tucanos no mundo. Quando saiu a MLS, também pararam todos os tucanos. Acho que já tinha vendido 600, se não me engano. Não tenho certeza do número. Então, na hélice parou e na asa também. E na asa do Barretinho também. Desse incidente do Barreto tem uma coisa muito interessante, que o Barreto não sabia que ele perdeu a asa. Ele só soube na ambulância. Porque quando a asa saiu, bateu no canopi, estilhaçou o canopi. Então ele escutou aquele monte de caco, ele achou que tinha despalhetado a turbina, porque o avião continuou voando na mesma direção. Então ele achou que a turbina tinha despalhetado. E você começou a gritar para ele, ejeta, 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 e ele falou, pô, mas dá para tirar de cima do público ainda, né? Ele achando que estava só com a turbina despalhetada. Na realidade, o público estava bem mais. Aí ele estava na proa do mar. O menino que foi atingido, é que ele estava numa pedra que tinha bem lá para frente para ver a demonstração mais de perto. Quer dizer, a gente estava próximo a essa pedra, mas o público estava realmente afastado. E aí o chefe começou a gritar, ejeta, ejeta, ele ejetou e ele caiu, já colocaram ele rápido na ambulância, ele só soube na ambulância que tinha saído a asa do avião. Foi uma coisa interessantíssima isso. E ele não sabia, ele não entendeu nada, porque na praia queriam linchar ele por causa do garoto, ele não sabia por quê, ele só foi descobrir isso depois. Por sorte, a gente, toda a demonstração, você solicita policiamento, né? Principalmente nessa arena. Por sorte, a polícia chegou rapidinho. Por sorte. Porque eu pedi quando saiu a asa, eu falei pro 2, a gente estava em formação com 6 aviões, né? Eu falei 100% já, eu vou na frente. Eles se viram lá atrás. E eles são bons de se viram. São bons, os meninos são bons. Aí eu dou esse 100%, eles se acertaram lá atrás, aí nós fizemos um 360 em cima, eu vi a asa, eu vi o avião, com a cauda para cima, a asa, e um monte de gente em volta, de alguma coisa no chão. Eu falei para o 2, vá, pousa na base. Aí o 2 já estava em cobrinha, ele tomou a proa, a gente está sempre pilotado onde está. Ele foi para a base, pousou e eu fiquei em cima até chegar o socorro. Essa é a base aérea de Santos que o chefe está falando. Base aérea de Santos, isso. Foi na praia do Gonzaga. Praia do esse foi um dia para a gente esquecer. Agora, chefe, a gente falar de fumaça, a gente podia ficar conversando aqui horas, porque a gente adora, é um assunto que nós somos apaixonados, né? Podia ficar falando horas, mas infelizmente tem que acabar. Então, para a gente encerrar, que mensagem que você deixa para os jovens que querem começar e um dia chegar lá? A aviação é uma coisa maravilhosa. Não é só a esquadrilha, eu sou suspeito em falar da esquadrilha, mas qualquer aviação, pode ser o planador, pode ser um aviãozinho de treinamento pequeno, pode ser um Boeing 747, ela é maravilhosa. Para quem quer começar, para ser militar tem que entrar para a Academia da Força Aérea, para ser, digamos, piloto da fumaça. Nem todo mundo é. Para quem é civil, nós temos os aeroclubes espalhados no Brasil inteiro. E esses aeroclubes é que formam a base
da nossa aviação comercial. Então, existem dois caminhos. A Academia da Força Aérea, ou os aeroclubes, que vão ensinar vocês, vão incutir em vocês uma mentalidade aeronáutica e vão mostrar para vocês a beleza que é a gente sair do chão e dominar uma máquina lá em cima. É o que eu sempre falo. As distâncias se encurtam e as emoções se extrapolam. É uma maravilha ter asas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse Air Sports. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e compartilhar com os amigos. Esse foi mais um dos nossos Air Sports especiais que a cada 2 meses nós faremos com o pessoal da Fumaça, o título Voando com a Fumaça. Então espero vê-los em breve em mais um Air Sports. Tchau, um abraço a todos. Tchau, tchau.